Boa noite! Boa noite! Vocês estão pilhados, né? Graça e paz, pessoal. Tudo bem? Foi um bom dia? Tenho certeza que você está muito mais cansado do que eu. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo ainda para todos nós, ainda hoje e amanhã, para nos falar. E eu queria hoje começar falando sobre talvez uma diferença que exista entre quando eu era adolescente, uns 8, 10 anos atrás, no máximo, estourando, e quando você hoje é adolescente. Eu comentava com uma das meninas lá da igreja, uma das adolescentes lá da igreja, na verdade já falei com meus adolescentes sobre isso umas vezes, que eu pertencia a uma igreja muito boa, eu gostava muito, na verdade só pertencia antes de estar no ministério, né? Sempre a mesma igreja. E apesar dessa igreja ser muito boa, na verdade não era esta igreja, mas era a época. Então você tem que lembrar que nós, como adolescentes na década de 80, nós estávamos saindo da chamada regime militar, ou ditadura militar, né? Então tinha muita coisa que a gente não falava na igreja. Muita coisa. Eu lamento muito por isso, porque teve muita coisa que a gente nunca ouviu e que você já ouviu várias vezes. Isso aí tem um efeito duplo. Em primeiro lugar, muitos erros foram cometidos pela minha geração que poderiam ter sido prevenidos, mas que já estavam na palavra e que nós poderíamos ter visto aqui. Por outro lado, há muita coisa que vocês ouvem hoje, livros, vídeos. Então hoje eu estava, por exemplo, comentando que esse vídeo que vocês assistiram ontem e esse hoje, a voz que você ouve é do mesmo pastor. O nome dele é Shadrach Meshach Lockridge. Ele já faleceu, já está na glória. E eu já admirava esse vídeo há muito tempo, eu não conhecia o anterior. E ele é meu rei, é demais. É impressionante como ele pega um monte de palavras, faz uma coisa simplesmente maravilhosa na descrição de Jesus. E depois ainda diz: eu queria ter palavras para poder descrevê-lo. Na gravação original, inclusive, a congregação cai na risada, porque ele já descreveu de tudo quanto é jeito e ele ainda fala uma coisa dessa. E nós estamos numa época tão legal que eu comentava com a minha esposa sobre o vídeo de ontem, não sabia que ia passar esse hoje, e eu tenho em casa, e comecei a procurar e eu achei a mensagem inteira, da onde esse pequeno vídeo que vocês assistiram, da onde esse áudio foi tirado. Chegar em casa eu quero assistir todinho, uma mensagem de 1 hora e tal. Então essa é a era que vocês vivem, muita informação. O que torna, pessoal, de certa forma, essa geração com a possibilidade de ser mais sábio, não apenas conhecer, ter mais entendimento, como a gente ouviu ontem, mais informação, mas ter mais entendimento e mais sabedoria. E ontem nós vimos que o Senhor deseja para que eu seja uma bênção na minha família, para que eu me afaste daquilo que o mundo está oferecendo, e que eu me aproxime da pessoa de Jesus. E foi tão apropriado essa descrição, porque vocês viram na descrição do pastor Lockridge que nós temos um modelo absurdamente maravilhoso. Você já parou para pensar que o Deus, criador de cada átomo do seu corpo, se contentou a uma posição de filho de carpinteiro por 30 anos da sua vida? Que ele ficou na surdina, ficou no low profile, né, ali sem chamar a atenção de ninguém por 30 anos da vida dele. E ele fez isso por quê? Porque não era chegado o tempo dele se revelar. E diz o texto que ele era submisso aos seus pais, os pais terrenos. Então tudo isso mostra que mesmo se nós tirarmos, ou para não lembrarmos do momento que ele é Deus, ele não foi Deus, ele é Deus. Amém, pessoal? Hoje ele é Deus, 100% Deus, 100% homem. A matemática de Deus ela é totalmente contrária à racionalização dos homens. E mesmo assim, sendo homem, ele se submeteu às autoridades da sua época e ele fez diferença aonde ele estava. Na verdade, ele era tão tremendo que ele incomodava seus irmãos. Nenhum irmão creu nele antes da sua ressurreição.
porque o padrão dele era muito alto. Na verdade, quantos aqui não são irmão mais velhos? São segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo filho, não sei. Você acha que é difícil o seu irmão mais velho? Você já pensou o que é ter Jesus como irmão mais velho? Porque muitas vezes o irmão mais velho é aquele que recebe a maior carga, mas às vezes é aquele que os outros são comparados muitas vezes. Se ele é um bom filho, não é um bom irmão. Agora, você já pensou o que é o seu irmão mais velho ser Jesus? A pessoa, Tiago fez uma coisa de errado. Aí de repente Maria ou José diz assim: mas rapaz, por que você não pode ser mais como Jesus? Aí Tiago diz assim: meu Deus, um dia eu já pego assim. Então, não sei, talvez tenha crescido naquela família um espírito parecido com os irmãos de José. Porque Jesus com certeza fez uma diferença. E Paulo, no capítulo 4 que nós vimos de Efésios, ele nos deu semana passada, viajei, ontem à noite. Acho que eu estou mais cansado que vocês. Ele nos deu essas duas diretrizes, mas agora, pessoal, quero continuar a partir do versículo 25 e a gente vai passar um pouquinho acelerado no seguinte pensamento: família é tudo. Alguém clica aí para mim, por favor. E o PowerPoint está as músicas aí agora. Família é tudo. Tararã, qualquer momento vai sair. Rufe os tambores, volta banão. Quando deixa um legado de vida transformada. Nós vamos ver isso em 6 coisas muito práticas que precisam estar presentes, pessoal, na minha e na sua família. Vamos começar voltando no versículo 1, 2 e 3 que nós lemos ontem e vamos ver como ele começa o capítulo 4. De novo. Clica aí, DJ, por favor. Versículo 1, 2 e 3 diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam, olha o destaque, de maneira digna da vocação que receberam. Lembra da balança de peixeiro que a gente falou ontem? De um lado, a minha vida, do outro lado, a vocação do Senhor na minha vida. Está equilibrado? Estou vivendo à altura? Então estou vivendo de maneira digna. 2, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então Deus lhe colocou naquela família, aquela família que você está, porque Ele deseja que você seja uma bênção um na vida do outro. Você seja abençoado e Ele te abençoe. Não importa o que você fica de repente sonhando com a família do seu colega da escola. Talvez você seja surpreendido um dia que ele talvez já tenha sonhado com a sua família. É o famoso mito da grama mais verde. Ninguém nunca está satisfeito. Quem tem o cabelo liso quer encaracolar, quem tem o cabelo encaracolado quer alisar. Quem é branco queria ser, moreninho. Aqui é moreno, sabia que chama? O negão aqui é moreno. Nunca entendi essa história, deixei aqui também. Aí quem é muito escuro às vezes quer ser mais claro. O ser humano nunca está satisfeito, com raras exceções. Mas nós fomos colocados lá para, na mutualidade, uns aos outros, abençoarmos a vida da nossa família. 3, e agora? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente falou ontem, não é fácil, viver junto não é mole. Como a gente lembrou ontem, mesmo se te colocasse uma ilha deserta, você ia descontar nas palmeiras, nas pedras, na bola de vôlei, não sei. Mas você ia acabar conversando sozinha, ia fazer uma outra personalidade para poder brigar com ela. Mas o ser humano é contencioso, ele gosta de confusão. E às vezes isso se manifesta na família também. Porém, Paulo diz que eu devo buscar com todo esforço. Fazer o quê? Me afastar do mundo, me assemelhar a Jesus. E na prática, versículo 25 começa hoje o nosso texto. Em primeiro lugar, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, na igreja e na família. Família é o lugar de verdade e transparência. Segura aí, senão tu vai comer. Verdade e transparência. Um dos problemas principais, pessoal, nas famílias é a falta de comunicação. E eu sei que de repente você tem um pai e uma mãe e você tem mais proximidade com um ou com o outro. Isso é normal. Eu, por exemplo, a minha vida inteira bati longos papos com a minha mãe. Minha mãe é mais de se abrir, de falar, como geralmente as mulheres são. Mas eu também conversava com meu pai. Porém, às vezes, por causa de personalidade, eu sou muito parecido com ele,
às vezes você tem menos condições de se abrir, mas de uma maneira ou de outra, não há espaço dentro da família para se usar máscaras. É aqui que eu queria chegar. Para se usar uma fachada de que você está vivendo uma coisa, quando na verdade você é outra. Eu já ouvi alguns jovens adolescentes falarem que eu gosto da minha turma, porque lá eu posso ser quem eu sou. Epa! Então em casa você usa máscaras? Em casa você veste uma personagem? Talvez você está fazendo isso porque em casa você recebe uma crítica sobre determinada coisa que você gosta ou que você faz. Mas independente disso, minha gente, é em casa que nós vamos verdadeiramente ser aceitos, ou pelo menos vai haver um sentimento de amor e de carinho que me possibilita buscar a comunicação, a transparência que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Andar, falar, viver em verdade. Então eu quero dizer uma coisa para você hoje. Hoje à noite, ontem foi um pouquinho 90% teoria, mas hoje é totalmente prática, pessoal. Eu quero que você comece uma lista. Se você é ruim de memória como eu, que não lembra nem o próprio número de celular às vezes, anote. E se você essa noite chegou aqui e você está escondendo alguma coisa da sua família, dos seus pais, Deus está lhe dizendo hoje, preto no branco, está lá, ó. Não tem que interpretar. Não precisava nem de eu pregar. Vamos ler o texto e vamos para casa. Está aí. Família não é lugar de esconder nada. Então se você está namorando sem o conhecimento dos seus pais, querido, desculpe. Se você não tem a bênção dele, o contrário de bênção, alguém pode, por favor, sussurrar para mim? Ah, muito obrigado. Se você não está debaixo de bênção, você está debaixo de maldição. Não, na minha vida não vem maldição porque eu sou de Jesus. Não vem a maldição do inferno. Mas a maldição, querido, de você desobedecer, ela vem sobre a minha vida sim. Porque desobediência traz maldição. Obediência atrai a bênção. Há uma coisa bíblica, lei bíblica, que mostra que cada vez que eu busco obedecer, no coração do meu Deus se amolece. Ele tem um fraco, nosso Deus, pela obediência. A Ele e a tudo aquilo que Ele manda que a gente obedeça. E aí quando eu obedeço, eu atraio a bênção de Deus sobre a minha vida. A bênção que Ele deseja, não aquilo que eu quero. Não aquilo que eu quero ordenar ou determinar ou dizer que Ele vai fazer na minha vida. Então, de repente, se você tem esta ou outras áreas, de repente você está acontecendo algumas coisas na escola e você tem escondido dos seus pais. Será que alguém aqui já falsificou a assinatura do papai e da mamãe em coisa que veio da escola? Não, claro que não. Quantas vezes eu já vi pessoas que eu conheço que são profissionais de educação aqui em Boa Vista me contarem que só pegaram na terceira, quarta, quinta, já era falsário o menino. Era um 7-1 que, nossa, já estava virando profissional. Próxima etapa, notas de R$20. Por quê? Ele não foi pego na primeira, na segunda, na terceira. Lá pela quarta ou quinta, quando a mãe foi pegar uma informação que notou que haviam coisas que a escola falava que ela não sabia. Ou seja, a mentira, pessoal, pode se manifestar de muitas formas. Talvez você minta para os seus pais uma coisa que eu não sei quem você está enganando, se é só eles ou pensando que está enganando Deus. Talvez você minta para os seus pais, porque eles dizem para você, filho, você tem lido a palavra de Deus? Você fez a sua devocional hoje? Ah, eu fiz, pai. Aí faz aquele flashback, né? Sabe nos filmes? Faz aquele... Aí o flashback foi o seguinte. Fiz a minha devocional. Eu li a Bíblia. Então você não está mentindo. Na verdade você está manipulando a verdade, contando uma meia verdade, quando na verdade não houve devocional nenhum. Porque devocional, querido, é você ter um tempo tão gostoso na presença de Deus como nós tivemos agora na adoração. De repente é você trancar a porta do seu quarto, né? Você ler a palavra, orar, chorar, depois você pode pular no seu quarto também. E você pular de alegria diante do Senhor, né? E faz aquela montanha russa de emoções na presença do Senhor. Isso é tudo maravilhoso, isso faz parte da sua devocional. O que me assusta hoje em dia é que nós passamos muito mais tempo nas coisas que são entretenimento do que necessariamente nas coisas de Deus. Quanto tempo nós passamos nos videogames? Quanto tempo nós passamos na televisão? Quanto tempo nós passamos na internet, em especial no Facebook? Quanto tempo nós passamos nessas coisas? E diga com toda sinceridade,
Quanto tempo você passou essa semana lendo a palavra? Quanto tempo essa semana você passou em oração? Você tem um livro de intercessão missionário? Você tem um projeto evangelístico na vida das pessoas? Ou seja, a sua vida está sendo de verdade? A W. Tozer disse que nós nunca mentimos tanto quanto quando nós estamos cantando. Se nós pegássemos as letras e projetarmos aquilo que nós cantamos ontem, cantamos hoje e geralmente cantamos, você pode no final pegar uma folha e assinar embaixo tudo aquilo que você cantou? Tudo? Ou só, será que nós estamos cantando, mas na verdade nossa vida está com uma grande máscara? Versículo 26 e 27, Paulo diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Agora sim, família é lugar de diálogo e aceitação. Não é lugar de briga. Não é lugar de voz alta. Não é lugar de discussão. E às vezes isso não acontece entre pais e filhos, mas acontece entre irmãos. Lá em casa, inclusive, nós estamos com um projetinho entre especialmente os menores. Quando os ânimos ficam acirrados, quando começa a música do rock, no fundo, tan, 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 eu já sinto que a coisa vai ficar feia. É chamar. Uma vez eu falei só, se brigar, vai ficar abraçado 10 minutos um ao outro, e dando beijinho. E é tudo menino lá em casa, viu? Então já viu como é que é. É aquela pressão para mostrar, minha gente, brincadeiras à parte, que o nosso lar é um lugar onde nós devemos ter nada a não ser diálogo. Porque eu nunca vi você dialogar aos berros. Né, Lu? Já pensou? Yeah! Tá! Né? Brigar com o Lula aqui, me segura! Alguém, por favor, me segura. Tá muito caro. Me segura! Isso não é diálogo. Isso é briga mesmo. E o grande problema, pessoal, é que na hora da ira, você fala um monte de coisas que ou estão guardadas e você não tratou, você não curou no seu relacionamento com a pessoa, ou que às vezes você nem quer realmente dizer aquilo, mas você diz para magoar. Agora, qual é o prazo, pessoal, dos problemas com qualquer pessoa, mas vamos focar aqui na nossa casa? Qual é o prazo para os problemas serem resolvidos? Hoje. Está aí no texto. Não se ponha o sol hoje. Na cabeça judaica de Paulo, o dia acabava às 6 da tarde. Correto? 6 da tarde já começa, tanto que sexta-feira para sábado, quando Jesus estava sendo sepultado, ele diz, vamos que vai começar a Páscoa. Era o sábado, 6 horas da tarde. Então no pensamento de Paulo, virou o dia, você já está atrasado. Já devia ter ido resolver. Já devia ter ido tratar. Então perceba, se você voltar lá atrás, às vezes a gritaria começa porque eu estou vivendo uma vida de máscaras, de mentiras. Eu vivo uma personagem dentro da minha casa. E aí, para proteger essa personagem, eu elevo a minha voz. Eu brigo. Por outro lado, eu posso apenas não ter, fruto do Espírito, domínio próprio. Então quando a gente fala e a gente canta isso também, né? Tão bonita, eu canto, levanta a mão, Espírito, enche a minha vida e tal, na igreja. Aí quando eu chego em casa, eu berro com a primeira pessoa que eu toco, dou um chute no cachorro e bato a porta e vou para o quarto. Então alguma coisa não está batendo com a outra. Então se eu quero ter uma vida cheia do Espírito, o domínio próprio faz parte disso, isso vai incluir nosso diálogo, a nossa aceitação das diferenças e evitando a ira dentro da nossa casa. Versículo 28. O que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Como é que a gente aplica isso? Se a gente provavelmente não rouba nada dentro de casa, assim espero eu. Mas se você costuma dar uma saltadinha na bolsa da mamãe, no bolso do papai, a querida, eu preciso falar com você depois aqui à parte, viu? Aí já é um caso mais pessoal. Mas eu tirei esse princípio aí, família é lugar de honestidade e ética. Você sabe por que o nosso país foi taxado num relatório como possuindo uma corrupção, olha o nome, endêmica?
ou seja, contagiante. É um que contagia o outro, que é corrupto. Sabe por quê? Porque isso começou na casa dessas pessoas. Na casa. Porque a primeira vez que eles começaram a pensar que o princípio de honestidade não era necessário, ele não teve um referencial na casa deles para fazer algo diferente. Ou que talvez quando eles já eram adultos e os pais sabem que ele é um deputado, um prefeito, um governador, não importa, e começa a desconfiar que o seu filho está fazendo isso ou aquilo, ao invés de repreender o seu filho mesmo sendo adulto, ele usufrui daquilo que a corrupção está trazendo na vida do seu filho. Porque é impossível um deputado que ganha 12, 15, 18 mil, desculpe se você tem algum parente seu, tá? Ele tem uma fazenda de 1,5 milhão. E assim nosso país está indo, pessoal. Por quê? Porque pais às vezes não dão exemplo aos seus filhos e dão o dinheiro famoso da cervejinha pro guarda. Eu estava em Puerto La Cruz 4, 5 anos atrás e o guardião nos parou. Aquela situação lá de virar à esquerda, eu não sabia que não podia virar à esquerda. E aí ele exigia, depois de uma... Eles fizeram aquela estratégia do good cop, bad cop, né? O guarda bonzinho e o outro ruinzinho. E o bonzinho às vezes quando... Pois é, rapaz, dá-lhe um regalo que vai aliviar a tua barra. Não falou assim não, porque isso é meu portunhol, né? E ele insistindo, eu dizendo para ele, olha, eu sinceramente não sabia que não podia vir aqui porque não tem nenhuma placa proibindo. Então não está proibindo. Por que eu não viraria? O sinal estava aberto para mim. E eu sei que depois de 30, 40 minutos ele virou para mim e disse assim, mas tem que entender que nossa situação, ganhamos pouco e blá blá blá. Eu falei para ele, olha só, e veja a minha situação. Lá no meu carro tem meus 3 filhos. E quando eu chegar lá e você me liberar porque eu lhe dei um regalo, propina, né, presente, e vão me perguntar por quê que você me deixou ir embora. O que aconteceu? E eu tenho outra alternativa de mentir a eles, ou de contar a verdade. De uma maneira ou de outra, eu vou estar dando um mau exemplo. E eu não posso fazer isso, porque como cristão, aí, ouça bem, você é cristiano, eu sou também. O guarda que estava me pedindo propina. Aí eu falei, você é cristiano? Eu sou cristiano desde pequenino, desde chico. Eu falei, ok. E aí, diante disso, ele me liberou e não queria mais o regalo. Como que nós podemos deixar, pessoal, um legado para as próximas gerações? Dentro da nossa casa, fazendo todo o possível para que nós vivamos um ambiente de honestidade e de ética. Às vezes, você vai ser instrumento de Deus, inclusive, para ajudar os seus pais. Sabia disso? Com humildade, com submissão da posição de filhos, talvez você pode chamá-lo, papai, você não acha que não era melhor a gente fazer desse jeito do que desse? Talvez seu pai não seja convertido, ou talvez ele mesmo seja convertido e ainda precisa de uma ajuda, mas os nossos lares precisam mostrar diferença do mundo e proximidade com o Senhor. Lugar de verdade e transparência, lugar de diálogo e aceitação, lugar de honestidade e ética. Versículo 29 e 30, um dos meus preferidos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Alguns aqui sabem por que é um dos meus preferidos, porque quando alguns dos meus queridos jovens ou adolescentes, ou mesmo adultos, colocam alguma coisa no seu perfil do Facebook, que tem um palavrão, que tem uma palavrinha que não é adequada a nós, às vezes desapercebidamente, eu coloco gentilmente EF429. Então, os seus amigos descrentes provavelmente não sabem o que é, mas ele, eu acredito que sabe muito bem o que é. Então, a nós tem que ser um lugar de falar abençoador. Agora repare que para Paulo falar de forma abençoada é muito menos do que é muito mais do que apenas não falar palavrão. Repare que ele diz que há necessidade de você transmitir graça, de você abençoar. Isso inclui, gente, murmuração, reclamação. Isso inclui aquela palavra negativa, aquela crítica. Eu vou aqui ser um pouquinho chato, aquele apelido que humilha.
Eu não quero falar agora de bullying, não, que isso, perdão, mas é uma frescura do mundo moderno que eu vou te... A gente era mangado a vida inteira, né? Chegava lá e tal. Imagina, eu sou magro, imagina 30 anos atrás, né? Vai, palito, não sei o quê. Acredite, sobrevivi. Não sou traumatizado. Hoje, tudo é bullying. É uma frescura psicológica hoje que eu vou te contar. E aí quando começa a supervalorizar uma coisa, você que está sendo, né, chacotado lá na escola, começa a valorizar também. Quando meus filhos falam alguma coisa, pai, falaram que eu era tal coisa. Eu falei, filho, você é? Não. Então azar de quem está falando. Ah, então acabou o bullying. Quando você supervaloriza uma coisa, ela cresce. É como se eu colocasse fermento. Porém, nós que temos a mente de Cristo, mesmo que um apelido, você não pense isso, se ele humilha a outra pessoa, ele não é um apelido que você deve usar. É diferente você chamar alguém que se chama Luciana de Lu, ou como o próprio irmão Luiz se apresentou, me chamo Lula, é outra história, eu estou dizendo. Mas quando a gente usa alguma coisa que diminui o outro, apelido ou adjetivo, qualquer coisa, nós estamos usando linguajar que humilha. Quantas vezes você já fez isso com o seu irmão? De sangue. Não apenas na igreja. Dentro da sua casa. Quantas vezes você usou seu linguajar para diminuir a pessoa que você deveria estar abençoando uns aos outros em mutualidade? O texto fala, pessoal, que palavra torpe é muito, muito mais apenas do que aquilo que a gente acha que é realmente ruim, mas é aquilo que a pessoa acha que é ruim. Uma das coisas que eu acho mais interessante é como, às vezes nós encontramos pessoas que você está passando um momento difícil, você está passando uma luta, o que quer que seja, e você encontra aquele irmão que automaticamente ele lhe coloca para cima. Você tem uma pessoa assim? Não é maravilhoso? Nós tínhamos uma irmãzinha lá na minha igreja, lá no Rio de Janeiro, que ela era uma pessoa que, para começar, né, ela era da mesma cor do Lula, e a gente sabe que isso acontece no nosso país, imagina há 20 e tantos anos atrás, né, Lula? Mas era uma pessoa, olha, sempre um sorriso no rosto. Uma pessoa que morava num lugar simples, mas uma serva de Deus, mulher de oração, evangelista. E ela vira e mexe aparecia com alguém que ela ganhava para Jesus lá. E você encontrava com ela na rua, ô minha irmã, como é que vai? E aquele sorriso. Você podia estar vindo da guerra, encontrava com ela, você sentia aquela paz que estava presente na vida dela. Agora, veja bem, se eu conheço uma pessoa assim, aqui vai a pergunta de $1 milhão. Por que eu não posso ser uma pessoa assim? Por que eu tenho que ser aquela pessoa que quando alguém se encontra comigo, e aí, pastor, como é que tá? Ah, tá ruim. Depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom. É a luta, né, irmão? A luta. Muita dificuldade. O diabo, o mundo, a carne. Tá ruim. O que é, pastor? Não, sabe, aí pastor vai reclamar de igreja. A igreja, nossa, a igreja está muito difícil, irmãos, ministério, tá. Eu sei, queridos, que às vezes nós temos lutas sim. Claro que temos. Com certeza que nesse auditório, eu sei de alguns, você já brigou alguns anos com enfermidade. Você já lutou alguns anos com coisas muito difíceis. Alguns passaram por famílias se divorciando. Claro que existem lutas. Se você lembra bem, em João capítulo 11, sabendo o que iria fazer, você tem um versículozinho com 2 palavras que diz: Jesus chorou. A questão não é a tristeza. A questão é a minha atitude diante da tristeza. A questão é a minha atitude diante da luta. E eu quero dizer uma coisa a você, que está com 12, 13, 14, 15, 16 anos. A vida mal começou. Tem muita coisa pela frente ainda. Tem muitas coisas que eu tenho certeza que se você olhar seu futuro e lhe desse uma caneta corretiva, você já hoje gostaria de apagar. Que Deus lhe permitisse fazer isso. Você não quer, quem quer passar por sofrimento?
Se alguém dissesse para você, o profeta chegar a 6, que te diga, 2013 vai ser um ano de sofrimento. Aleluia! Duvido. Duvido. Que alguém ia agradecer a Deus porque alguém lhe disse que 2013 vai ser um ano de sofrimento. Essa profetada ninguém gosta, né? Agora quando alguém diz 2013 vai ser um ano de prosperidade. Oh, glória! Aí todo mundo quer. 2013 você vai encontrar o amor da sua vida. Oh, aleluia, Jesus, valeu a pena esperar. Aí quando você encontra o amor da sua vida, você ouve uma trombeta. Jesus está voltando. Amém, irmãos? Se quiser ficar aqui para casar, tudo bem. Casamento na tribulação vai ser top. Muito bom, viu? Viu? Eu faço uma oração especial, não sei se Deus vai me ouvir, para fazer um arrebatamento seletivo. Quem quiser ficar para casar, para terminar a faculdade, eu vou embora. Eu tenho as bodas do Cordeiro para comparecer. Mas quer ficar? Fica à vontade. Amém, irmãos? Amém. Porque tem gente que está mais esperando as coisas desta vida do que na esperança que há de vir. Em nome de Jesus, que seja hoje. Amém. Palavra abençoadora. Está terminando. Olha o quinto lugar, pessoal. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Além de ser um lugar abençoador, a nossa casa é um lugar de edificação. Porque edificar, pessoal, é o contrário de tudo isso que está aqui. Porque amargura, indignação, ira, gritaria só destrói. Edificar não é à toa que vem de edifício, de construir. Se eu estou edificando a minha irmãzinha aqui, ela depois de estar na minha presença, ela vai estar melhor do que estava antes. Não é verdade? Porque eu a estou edificando. Eu a estou construindo. Eu a estou abençoando. Então, no nosso lar, meus irmãos, não é lugar nós vemos nenhuma dessas coisas que Paulo está colocando no versículo 31. Gritaria, calúnia. Será que alguém aqui já contou uma mentirinha sobre o seu irmão só para vê-lo enrolado? Isso é calúnia. Calúnia é uma notícia que não é verdade. Quem quebrou tal coisa? Foi o Joãozinho. Mas, na verdade, você não sabe quem foi, ou foi você. Essas coisas, pessoal, que acontecem dentro da nossa casa, são coisas que nós precisamos tomar cuidado para que Deus possa nos usar cada vez mais para estarmos semelhantes à pessoa de Jesus. Sexto lugar, para nós terminarmos o capítulo 4. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse número 3 ali está errado. Computador burro pra caramba. Aí, como que nós fazemos isso, pessoal? Ao invés de gritaria, de calúnia, de tudo isso que nós vimos, o ambiente do meu lar, versículo 32, precisa ser o lugar onde eu sou bondoso e compassivo. Olha aí novamente a mutualidade lá do versículo 2 e 3, uns aos outros. E mais, eu devo perdoar cada vez mais. E como nós falamos ontem, pessoal, o perdão não é uma opção. E muito menos um sentimento. É uma decisão. É o que eu decido fazer, não importa o que aconteça. Talvez você tenha, e acontece, um irmão que é chato, mas chato mesmo. Eu quando digo chato, não é aquele menino traquina que faz coisa, não. De repente ele é descrente. E ele faz pouco da sua fé. Ou talvez mesmo não sendo descrente, sendo crente, ele acha você consagrado demais. Acha você fanático. Ih, rapaz, ele já está orando de novo. Já está lendo a Bíblia de novo. Fulano é o santo aqui de casa. Essas coisas que acontecem dentro do nosso lar são ferramentas de Deus para que o nosso ego, pessoal, seja trabalhado. Porque em todas essas 6 circunstâncias você tem 2 alternativas. Ou você vai usar da sua carne, ou você vai usar do seu orgulho, da sua razão, e vai tomar a justiça nas suas próprias mãos, ou você vai seguir o que a palavra de Deus acabou de nos dizer, e vai deixar que o Senhor faça a obra na sua família.
E eu gostaria de terminar hoje, esse era o meu alvo final, dizendo o seguinte: eu creio que independente da sua idade, você pode ser instrumento de transformação na sua casa. Mas eu creio mesmo. Por isso que eu quis trazer uma palavra em que você pode, todos os dias que você quiser, abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4 e ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E ver se a sua vida está vivendo aquilo que Paulo nos fala aqui, para depois eles dar os conselhos para a família no capítulo 5 e no capítulo 6. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou abençoando a minha casa? Será que eu estou servindo aos meus irmãos, aos meus pais, mesmo quando eu não sou servido? Será que eu estou abençoando e edificando mesmo quando ou se eu não estiver sendo edificado ou abençoado? Eu quero falar aqui em especial para nós não deixarmos de fora. A você que está aqui, você de repente é o único cristão ou o único que está frequentando a igreja na sua casa. Talvez o seu pai seja um cara que gosta de beber. Talvez a sua mãe também. Talvez você tenha irmãos que acham graça de você estar vindo para o acampamento dos crentes. Talvez você até tenha se questionado se vale a pena continuar indo à igreja. Meu querido, minha querida, eu tenho absoluta certeza que no Senhor você pode ser instrumento de mudança na sua casa. Absoluta certeza. Porque o Deus que está hoje falando com você, e que se você já entregou sua vida, o Deus que está vivendo em você é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa possa fazer contra você. E talvez se você vive em um lar onde a maioria ou todos são crentes, são convertidos, ainda assim, você pode ser uma bênção na sua casa. Eu digo isso, pessoal, porque eu acordei para essa realidade um pouquinho tarde demais. Talvez por aquilo que eu comecei a falar no começo. Eu não tinha nem de perto as mesmas influências que eu vejo que a geração de vocês tem hoje. Você tem uma ideia? Um dos meus primeiros líderes de adolescentes, uma vez eu não sei porquê, pegar alguma coisa na bolsa dele, numa capanga, né, que se usava naquela época, e encontrei um maço de cigarros. E vivia uma vida dupla. Não que a pessoa que fuma é a pior pessoa do mundo, vai para o inferno, não. Mas ele queria viver uma vida de crente e ao mesmo tempo lá fora viver uma vida de descrente. E aí eu comecei a colecionar alguns líderes que me trouxeram péssimos exemplos. Eu não sei nem como eu sobrevivi. Chama-se misericórdia e graça de Deus. Porém, eu acordei tarde demais para perceber que eu, muitos anos antes, quando eu ainda estava na minha casa, eu poderia ter sido um exemplo melhor. Eu poderia ter amado mais o meu irmão. Eu poderia ter discipulado o meu irmão. Sou quase 4 anos mais velho que ele. Eu poderia ter discipulado melhor a minha irmã. Porque depois que ela cresceu um pouco, né, nós somos 10 anos de diferença, eu estava tão ocupado com as coisas de Deus que deixei um pouquinho as coisas da minha própria casa. Aí você pode dizer assim, mas pastor, você tinha o quê? 14, 15, 16, 17 anos? Exatamente o que você tem, querido. E Deus pode usar a sua vida para impactar a sua família. Seu pai não lhe chama para o culto doméstico? Chame o seu pai e a sua mãe. Pai, vamos reunir a família para a gente orar. O seu pai e sua mãe, você percebe que algumas coisas que ele poderia fazer de diferente em relação à palavra? Chame o seu pai para ler a Bíblia com você. Mostra a ele na palavra com humildade, você é filho. Quando a gente fala mesmo tentando ajudar uma autoridade, a gente tem que lembrar disso. Mas você pode ser bênção. E você pode marcar a vida da sua família. Todo mundo fala, é claro, de John Wesley. E John Wesley só foi quem ele foi, em grande parte, por causa da mãe dele, Susanna Wesley. Porém, depois de já adulto, já no ministério, John Wesley marcou a vida de todos os seus irmãos. Charles Wesley foi um grande compositor de hinos e músicas.
mas todos seus irmãos foram impactados pela vida de um grande homem de Deus. Quem pode dizer que nós estamos aqui diante de pessoas que podem marcar a nossa geração, marcar a vida dos seus amigos e a vida da sua igreja? Você quer essa noite que, além de cantar, você viva aquilo que você cante? Você precisa compreender que Deus tem lhe chamado, querido, para este tempo. Deus tem lhe chamado para este tempo. O seu tempo de servir a Deus não é lá na frente, quando você já estiver casado, com 30 filhos. Não, é agora. Agora é o tempo de você marcar a sua geração. Agora talvez seja a hora de você já começar a deixar as coisas de menino e você começar um relacionamento cada vez mais sério com Deus. E esse relacionamento contagiará a sua família. Você gostaria de fazer isso hoje? Ninguém vai levantar do lugar, mas aonde você está, você vai fazer comigo agora uma oração de consagração. Porque o Senhor está olhando o seu coração. Ele não precisa que você levante do lugar. Eu não preciso para o meu ego que você venha aqui na frente. Deus precisa que você responda positivamente à palavra viva e eterna dele. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Enquanto nós ouvimos uma música, só uma dedilhar, teclado, violão, quero convidar você a orar por aquilo que o Senhor falou à sua vida hoje. Você não é mais um na sua família. Você não é alguém sem importância na sua casa. Deus tem lhe chamado para marcar uma geração. Deus tem lhe chamado para ser o José dentre todos os filhos de Jacó. Deus tem lhe chamado, na verdade, para ser Jesus entre todos os filhos de Maria e José. Qual foi a última vez que você foi ao quarto dos seus irmãos para dizer: mano, eu vim aqui orar com você porque amanhã você tem uma prova. Mano, eu vim orar por você porque eu sei que você está triste com algo. Meu pai, minha mãe, eu queria orar com você porque eu sei que as coisas são difíceis lá no seu trabalho. Mãe, eu queria orar por você porque eu sei que as coisas são difíceis com meu pai. Pai, eu queria orar com você porque eu sei que as coisas são difíceis com a minha mãe. Senhor, em cada tempo o Senhor nos levanta como teus guerreiros. E por mais que seja muito bonito e romântico nós nos imaginarmos como guerreiros com uma armadura reluzente, uma espada na mão e um escudo, uma atitude corajosa e altruísta, na verdade, ó Deus, nós somos chamados para sermos guerreiros da humildade, guerreiros servos, que vão servir a nossa família. E vamos, ó Deus, já dentro da casa onde nós estamos, começarmos um legado que em nome de Jesus nós levaremos para as nossas famílias que nós vamos formar também. Meu Deus, eu quero em nome de Jesus orar esta noite para que cada adolescente aqui abandone a ilusão do estilo de relacionamento que o mundo tem sugerido nos filmes e nas séries, e voltem-se para a sua palavra para compreender que um lar de fé é conquistado por duas pessoas que durante a sua vida viveram uma vida de fé. Que homens de Deus são atraídos por mulheres de Deus, que mulheres de Deus são atraídas por homens de Deus. E homens e mulheres de Deus não são apenas lá fora, não o são apenas na igreja, mas começam dentro do seu lar.
começam sendo bênção na vida dos seus irmãos, na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos. Começam quando eles percebem que eles estão sendo instrumento de Deus para edificar uns aos outros dentro da sua casa. Ajuda-nos, ó Deus, a levarmos deste fim de semana muito mais do que fotos e telefones e amizades, mas levarmos, ó Deus, decisões práticas, palpáveis, execuíveis, e que nós possamos nos cobrar, dizendo: Deus, eu vou ser alguém que vai marcar o meu tempo, a começar na minha casa. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra já está aí de forma tão clara. Mas obrigado também porque o Senhor proporciona momentos em que nós possamos ser lembrados do que ela quer para a nossa vida. Nós oramos confiados no mover do Teu Espírito Santo, e em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oi, som. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.